vamos lá, aula de número 10, vamos terminar a ideia de princípios da administração pública. Nessa aula conversaremos sobre os princípios implícitos administrativos. Obviamente a gente vai ter princípio pra cacete, então vamos embora para a gente não perder tempo, tá? Tudo começa com a dupla extremamente importante do direito que chamam-se princípios da razoabilidade e princípio da proporcionalidade. Galera, esses princípios aqui você tem que ter muito cuidado na hora de avaliar. Por quê? Primeiro de tudo, esses princípios eles decorrem muito do princípio da discricionariedade ou do poder discricionário. Obviamente você não vai ter muita razoabilidade e proporcionalidade na conduta do agente quando for um poder discricionário. Né? Quando vinculado. Quando é algo vinculado, eu vou olhar isso daí no legislador, não no agente público. Então, o que seriam esses princípios? Você lembra que a ideia do poder ou do princípio da discricionariedade, tanto faz, é mais conhecido como um poder, né? Esse poder diz que você tem uma margem de escolha dentro das propostas da lei para poder agir em determinado caso concreto. Então, existe um caráter de subjetividade. Porque você, quando olhar uma situação acontecendo, você vai tomar uma certa decisão de acordo com o caso concreto, de acordo com a ocorrência à sua frente. Essa decisão, ela necessariamente precisa ser razoável e proporcional. E é aqui que esses princípios se apresentam para você. Porque, veja, se eu paro onde eu parei, olha, a lei vai te dar várias opções, você escolhe o que vai fazer, a gente vai abrir uma possibilidade da pessoa fazer um monte de cagada. Porque, por exemplo, se a lei me diz que eu, como um fiscal de vigilância sanitária, já falei que eu adoro esse cargo para poder apresentar esses exemplos, né? Eu, como fiscal de vigilância sanitária, vou até um determinado local, encontro várias irregularidades e eu tenho várias ações, advertência, multa, mando destruir os produtos, mando fechar o estabelecimento, que seja. Se eu, nessa posição, olho para aquela localidade e penso, pô, isso aqui é da minha ex-esposa, vou mandar fechar. E na mesma situação, eu encontro uma outra empresa que eu não tenho relação nenhuma com o dono ou com a dona e vou lá e aplico uma advertência, fica muito claro que eu estou agindo com muita pessoalidade. E aí, a subjetividade natural da discricionariedade acaba derrubando o princípio da impessoalidade e outros princípios que eu tenho que agir. Eu estou na lei, mas não estou na impessoalidade. Então, a ideia desses princípios é exatamente trazer para dentro da discricionariedade um certo controle por parte das ações do agente, sem permitir que o agente tenha liberdade até demais, tá? Então, a ideia é a seguinte: eu encontrei uma situação. Primeira coisa que eu faço é decidir como que eu vou agir. Concorda comigo? É decidir qual ação eu vou tomar. E aí, para que essa ação seja válida, é necessário demonstrar que eu tomei uma atitude razoável. Por isso que o princípio da razoabilidade é a ideia de que a ação tem que ser razoável em decorrência da situação de fato. Se eu encontro um restaurante cheio de produto fora de validade, o pessoal trabalhando fedendo, sem tomar banho há semanas, eu vou tomar uma atitude muito diferente daquele restaurante limpinho, arrumadinho, bonitinho, que eu acabei encontrando uma ou outra irregularidade muito pequena que não atrapalha o bom funcionamento e não colocam em risco a saúde pública. Concorda comigo? Isso é razoabilidade. É quando você escolhe o meio pelo qual você vai resolver o problema que você encontrou. A questão é que, quando você escolhe esse meio, o meio de resolução ele tem que ser aplicado sobre o infrator. E a força da aplicação desse meio é o que nós vamos chamar de proporcionalidade. Porque, e aqui está a grande lógica dessa brincadeira, e esses nomes que eu estou usando são nomes que eu uso, tá? Porque eu acho que fica muito mais fácil do que tudo que a doutrina fala por aí. Vamos voltar para o mesmo caso que eu encontrei um restaurante podre e um restaurante com irregularidades, mas não tão podre. Nos dois casos, eu opto por, além de outras coisas, aplicar a multa. Então, no primeiro eu vou aplicar uma multa e uma advertência. No segundo, quer dizer, no primeiro é o podre, né? Uma multa, vou mandar destruir tudo, vou mandar fechar o estabelecimento por um tempo. No outro, eu vou aplicar uma multa e vou, sei lá, dar uma advertência. E mando destruir os produtos estragados que estão ali, que não vai dar muito problema. Você entendeu que no meio do caminho existem duas condutas ali que eu posso mensurar, né? A multa, quanto, e a destruição de produtos, quais? Vamos usar a multa como exemplo? A multa é razoável nos dois casos? É, porque a pessoa tem que pagar pela irregularidade. Porém, se no primeiro caso, que está podre, eu dou uma multa de 10 mil reais, e no segundo caso, que está um restaurante limpinho, foi uma cagadinha ou outra, eu dou uma multa de 50 mil reais,
Não tem proporcionalidade. Ah, mas Dalmo, tem que levar em consideração, sim, concordo, que o fato de fechar o estabelecimento também vai causar um prejuízo. Mas, olhando só a multa, a força da multa no primeiro caso é muito menor do que no segundo caso. O primeiro caso é muito mais grave do que o segundo caso. Você entendeu? Então, basicamente é isso. Você chega, teu filho fez besteira, você pensa, porra, eu vou castigar. Quer saber? Vou proibir de, sei lá, mexer no celular. Que aí vai matar a criança, né? Vou proibir mexer no celular por um tempo. Razoabilidade. Por uma semana. Proporcionalidade. Por 2 semanas, por um mês. Então, quando você escolhe um meio que vai agir, você tem a razoabilidade. Quando você escolhe a força de aplicação desse meio, você tem a proporcionalidade. O direito ele costuma dizer que a proporcionalidade é dividida em adequação, necessidade, e aí entra aquela história, razoabilidade. Existem alguns doutrinadores que fazem o contrário. A razoabilidade se divide em adequação, necessidade e proporcionalidade. Independentemente de quem você defenda, não importa, porque na hora da prova vai cair um ou outro, adequação e necessidade são sempre importantes. Por quê? Necessidade, era necessário tomar aquela atitude? Eu precisava mesmo aplicar uma multa? Adequação, era a conduta adequada para resolver o problema? Gente, quando o agente público punitivo ele age, o sancionador age, ele não age para destruir a empresa, para acabar com os empregos da cidade, para tirar todo mundo do local. Não, ele age para resolver o problema. Se ele chegou ao ponto de fechar o estabelecimento comercial, porque o negócio está absurdo. Claro que a gente está numa vida hipotética e teórica, esquece a prática, tá? Então a ideia de razoabilidade e proporcionalidade, ser adequado e ser necessário, é isso, tá? Realmente vai atingir o resultado? Poxa, mas eu encontrei um restaurante podre, eu apliquei só uma advertência, não vai produzir efeito. É óbvio. É adequado? Quer dizer, é necessário punir? Mas é adequado? Não, porque essa via não vai resolver nada. Então é por isso que a gente tem esse binômio. Eu lembro quando eu cheguei a Blumenau, no momento que eu estou gravando essa aula, 13 anos atrás, vindo do Rio de Janeiro, e logo no primeiro momento que eu estive aqui, eu comecei a dar aula por aqui, e aconteceu uma situação num restaurante, num mercado aqui da cidade. O que aconteceu? Os fiscais foram no supermercado da cidade e encontraram várias irregularidades, dentre elas cocô de rato em cima. Hoje o mercado nem existe mais, graças a Deus, tá? Cocôzinho de rato em cima dos produtos que estavam, inclusive, à mostra ali para venda, mas principalmente no estoque. O que o fiscal fez? Mandou fechar o mercado até que se resolvesse tudo, mandou destruir tudo, só que ele não aplicou multa. E aí eu lembro que sempre meus alunos perguntavam, mas Dalmo, por que ele não aplicou multa? Cara, vamos pensar, um supermercado fechado por uma semana praticamente foi o tempo que eles levaram para resolver, que era até resolver os problemas. E com todos os produtos destruídos que tem que recompor, o valor do prejuízo já é suficiente para resolver o problema. Eu não preciso aplicar multa ainda por cima. Seria um a mais, né? Como dizem por aí, um plus a mais. Já é plus e é a mais para piorar o negócio. Entendeu? Então, é por isso que razoabilidade e proporcionalidade são tão importantes, tá? A gente usa muito a ideia da teoria do homem médio, né? Qual seria, aqui não é nossa, do direito penal, tudo bem, mas qual seria a conduta mediana esperada daquele agente pela sociedade, a média da sociedade, né, espera da conduta daquele agente para resolver aquele problema. Tá? Então esses princípios são muito legais. Um princípio meio que está dentro do outro, a razoabilidade engloba, não vou cortar não, engloba a proporcionalidade, essa é a ideia. O princípio da segurança jurídica é um princípio extremamente importante também, principalmente depois que a nossa LINDB, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a antiga LIC, né? Eu sou do tempo que era a Lei de Introdução ao Código Civil. A LINDB ela passou a trazer muitos dispositivos, né, que são 10 dispositivos novos que foram adicionados no final ali, sobre direito administrativo, e um deles é a ideia da segurança jurídica. Galera, imagina que você passou por um processo de aposentadoria. Você atendeu todos os requisitos e tudo mais. Aí vem uma reforma da aposentadoria que traz novas regras e, sob as novas regras, você não poderia se aposentar. O Estado pode rever sua aposentadoria? Claro que não. Porque se ele pudesse, nós teríamos insegurança jurídica. A segurança jurídica é a proteção que eu tenho que um ato jurídico perfeito não vai ser revisitado por uma lei ou por uma nova interpretação da lei feita por um administrador ou por um juiz, que seja. Claro que a gente está falando de administração pública, mas eu estou ampliando ao máximo, tá? Você lembra que a própria Constituição fala, né, que a lei não poderá afetar o ato jurídico perfeito, a coisa julgada. Lembra daquela história? É isso aqui. Então a segurança jurídica é isso. Cara, eu participei de uma licitação, ganhei. As regras de licitação mudaram com a Lei 14.133.
Eu, hoje, por exemplo, quando eu ganhei, foi feita a modalidade convite, que não existe mais. O meu contrato vai ser desfeito para fazer uma nova modalidade? Claro que não, porque na época que o contrato foi criado, ele foi criado com base numa lei que era válida. Então essa é a ideia da segurança jurídica. É por isso que a Constituição fala: a lei não poderá retroagir, salvo em benefício do réu. Porque a gente nunca retroage para desfazer coisa que foi feita corretamente de acordo com a lei vigente, salvo se for para beneficiar, e tudo bem. Tudo bem que lá a gente está falando do penal, benefício do réu e tal, mas isso também vale para os direitos em geral. Aí é a ideia do princípio implícito adequado para cada princípio, tá? Para cada direito. Mas você entendeu a lógica aqui? Imagina que um administrador público, ele assume o cargo ali de diretor tal, e ele muda a interpretação dele de contratação de pessoal por, sei lá, contratos temporários. E todas as pessoas que estão contratadas vão ter que passar novamente por um processo de contratação, porque o novo gestor entende que não vai. O que está feito é, como diria aquele pagode, o que passou, passou, né? Na verdade é um ditado que o pagode fala do ditado. Eu não gosto de pagode, tá? Tudo bem, mas é porque eu escutei muito na minha vida. Não gosto, mas eu escutei pra caramba. Me diverti muito, já tenho vários amigos, inclusive bandas. Olha só, tá de boa? Vamos pra próxima. Princípio do contraditório e ampla defesa é o princípio mais tradicional do mundo, né, que é o derivado do princípio do devido processo legal, a ideia de que você tem que ter direito a contraditório, que é o teu direito de enfrentar algo que foi dito sobre você, contradizer, né, se defender, e da ampla defesa utilizar todos os meios válidos e legais possíveis para atingir a sua defesa efetiva. No direito administrativo, esses princípios aqui eles são iguais em qualquer lugar, tá? Mas eles têm uma adequação interessante no direito administrativo. Por quê? A gente precisa fazer uma diferenciação entre defesa prévia e defesa técnica. Primeiro, defesa prévia, eu me defendo antes de tomar porrada. Basicamente é isso. E assim, esse é o mínimo, né? O direito administrativo sancionador, ele fala: eu não posso punir ninguém sem oferecer contraditório e ampla defesa para aquela pessoa. Então, eu não posso demitir e depois fazer um processo. Não, eu faço o processo, depois demito. Porém, em muitos casos, quer dizer, em alguns casos, e aí na aula de poderes a gente meio que viu isso, eu posso fazer com que a defesa prévia seja deslocada para o pós. Então ela deixa de ser uma defesa prévia, mas ela continua sendo uma defesa prévia, só está mudando o momento da defesa prévia. É o que a gente chama carinhosamente de contraditório diferido ou postergado, né? Ou contraditório posterior. É aquele caso clássico do o cara parou o carro na saída de ambulância do hospital. Tira o carro, depois o cara se explica. Então, no direito administrativo, a defesa prévia ela pode, em alguns momentos, ser colocada para o pós-ato, quando aquele ato configura uma urgência e o interesse público sendo atendido. Tá? E segundo ponto, a questão de defesa técnica. O que é isso? É ter advogado. E a própria Constituição vai falar que o advogado é indispensável para a execução da justiça. Tá, eu estou falando de direito administrativo, quero que se dane a justiça. Claro, entre aspas, né? Então, o que diz o direito administrativo ao contrário do direito natural? Advogado em processo administrativo é facultativo e não obrigatório. Então, a defesa técnica para nós pode ou não fazer diferença. Claro que a gente indica que você use um advogado, que você não é trouxa, mas não tem obrigação. Então, olha só, existe uma súmula vinculante 5, salvo engano da minha parte, tá? Que obviamente é do STF, porque é uma súmula vinculante, tá? A súmula vinculante 5, tenho 99% de certeza que é ela, depois qualquer coisa eu confirmo e você pode procurar aí também, diz que a falta de defesa técnica em sede de processo administrativo não viola a Constituição. Por quê? Porque o processo administrativo é uma coisa e o processo judicial é outra. Processo administrativo não tem juiz, não tem CPC, tem porra nenhuma disso. É um processo próprio, interno, feito por pessoas da agência pública competentes. Tá? Então, eu tenho um processo instaurado contra mim que pode gerar minha demissão, um PAD, né? Ou um PAR, né? O processo de responsabilização ali anticorrupção, que seja. Claro, eu estou falando no bojo administrativo, tá, gente? Muitas leis, por exemplo, improbidade, a própria lei anticorrupção, elas trazem o processo administrativo e o processo judicial. No processo judicial, propositura do Ministério Público, da minha avó, do meu cachorro, não importa. Tem que ter advogado, pelo amor de Deus. Eu estou falando dos procedimentos administrativos. Tá? Nesse caso, a defesa técnica não é necessária, é faculdade. Inclusive, na Lei 9784 de 99, que é a Lei do Processo Administrativo Federal, fica claro isso. Tá? Um dos direitos do servidor público, né, do agente público, é, facultativamente,
ser defendido por um advogado. Então eu vou no PAD sem advogado, não tem problema nenhum, não vai me matar, tá? Outro princípio legal é o princípio do duplo grau de jurisdição, duplo grau de julgamento, chame você como quiser. O que é esse princípio? É a garantia judicial de que você pode recorrer contra decisões contrárias aos seus interesses. Bom, isso também vale para o direito administrativo, porque entre nós, no nosso mundo, existe uma coisa chamada recurso administrativo. E a função do recurso administrativo é você recorrer contra uma decisão administrativa. Tá, desculpa, não precisava disso. Mas a ideia, tá, eu não vou aprofundar recurso administrativo com você agora, porque isso é assunto de controle da administração pública, mas fique sabendo que o recurso administrativo ele é um meio pelo qual você confronta uma decisão proferida por uma autoridade administrativa. Então, é o mesmo esquema. Quando um juiz decide, você recorre e vai para um órgão colegiado. No administrativo, quando o administrador decide, você recorre e vai para uma pessoa superior, não necessariamente um colegiado, tá? Porque não tem tribunal administrativo, pelo amor de Deus. Então a ideia do duplo grau é isso. Eu posso buscar o superior daquela pessoa que aplicou uma punição para efetivamente tentar desfazer aquilo, tá? E existem vários meios, tem a reclamação, tem o pedido de reconsideração, tem o recurso administrativo propriamente dito, existem vários tipos de recurso, tá? Que não é o assunto desse momento. Princípio da autotutela, um dos princípios mais importantes do direito administrativo, a tal da súmula 473 do STF, tem uma súmula 300 e pouco lá do STJ também. Esse princípio é o princípio que diz que a administração pública pode rever seus próprios atos, anulando e revogando aqueles atos quando encontra irregularidade ou inconveniência e inoportunidade. Ó, eu não vou ficar explicando agora anulação, revogação, cassação, renúncia, essa porra toda, porque isso faz parte da aula de atos administrativos. E aí, independentemente da prova que você fizer, vai cair ato administrativo, então vamos embora. Mas a ideia, né, falo isso até para te dar a ideia que isso aqui é tão importante que não interessa para que você está estudando, tá? A autotutela é essa ideia de que eu posso resolver os meus problemas internamente sem precisar do judiciário. Então, se um agente público competente identifica um ato irregular, ele mesmo pode ir lá e anular aquele ato, ele mesmo pode ir lá e revogar aquele ato, sem precisar ficar esperando que o judiciário decida por anular ou não. Então, esse é o princípio da autotutela. Não confunda com o princípio da tutela. Porque a autotutela é resolver problema interno. Tutela é você controlar os atos dos outros, né? Que seria basicamente um ato de controle externo, beleza? A autotutela, por isso, consagra o controle interno que a administração pública exerce sobre os seus próprios atos. Observação. A gente tem mania de, administração pública, então é só o poder executivo. Não. Lembre-se sempre, nós temos uma questão de tripartição de poderes, em que os poderes têm funções típicas e atípicas. Todos eles são executores, todos eles têm o poder administrativo. A diferença é que o judiciário e o legislativo fazem isso de forma atípica, tá? Então, o judiciário pode executar a autotutela? Claro que pode, desde que ele esteja agindo na função administrativa, tá? Então, não estou dizendo que o judiciário não pode anular um ato administrativo. Pode, desde que seja um ato dele. Agora eu tô falando de autotutela, tá? Mas o judiciário não pode anular um ato administrativo ilegal? Claro que pode, né? A gente tem a ação popular, a gente tem a ação civil pública, a gente tem um monte de sistema para isso. Eu tô falando pela autotutela, a administração sem precisar do judiciário. Então, o judiciário, ele não pode, por exemplo, revogar um ato administrativo. Ele pode anular, não pode revogar. A gente vai falar disso lá para frente, tá? Mas isso é um procedimento judicial. Eu estou falando de procedimento meramente administrativo. Eu resolvi internamente. Se o judiciário está mandando anular um ato meu, não é interno. Eu estou falando de autotutela, hierarquia, subordinação, estrutura igual, tá? O princípio da tutela já é ao lado de você tutelar atos de outros, né? Então, por isso que a gente chama, na descentralização, né, de tutela administrativa ou controle finalístico ou supervisão ministerial, chame como quiser. São os nomes que a gente dá para aquele tracinho de descentralização, né, da administração direta para indireta ou até mesmo para pessoas contratadas, né, pela descentralização por colaboração.
Olha como é que a gente volta um monte de assunto e vai encaixando, né? Por isso que eu gosto de estudar numa sequência lógica, porque aí fica muito legal da gente matar isso. Então, autotutela é essa história que a administração ela pode rever seus próprios atos, sejam eles ilegais, sejam eles meramente inconvenientes ou inoportunos. Eles são legais, mas eu não quero mantê-los, tá? E por último, um princípio que, cara, estava ganhando muita força no direito administrativo, não sei o quê, é um princípio que decorre do direito ambiental, legal pra cacete, blá blá blá. Só que o pessoal parou de falar, mas mesmo assim eu acho que vale a pena a gente conversar, que é o princípio da precaução. Esse princípio diz que a administração pública tem que aprender a precaver e não apenas reagir. Então, ela precisa criar mecanismos e sistemas para evitar que um problema aconteça. Não simplesmente espera a catástrofe rolar e depois reage, né? O princípio da precaução, de novo, ele é do direito ambiental. É uma ideia de você proteger o meio ambiente de eventual problema e não se tornar apenas uma entidade que, deixa eu pegar fogo e depois a gente conversa. Em alguns casos, até literalmente o pegar fogo, né? O administrativo também passou a fazer isso. Por isso que a gente tem poder de polícia sendo preventivo, a gente tem condutas, a gente tem ordens que vão evitar que certas coisas aconteçam. Se der problema, a gente vai lá também e resolve. Não tem problema. A repressão também faz parte. Mas é criar uma administração cada vez mais preocupada em resolver antes da merda realmente acontecer, e não uma administração meramente reativa. Essa é a ideia, tá? Alguns administradores gostam de colocar nos princípios implícitos o princípio da continuidade do serviço público, que é a ideia que não importa o que estiver acontecendo com a administração, o serviço público tem que ser mantido para não atrapalhar a sociedade. Eu não coloco porque esse é um princípio próprio dos serviços públicos, tá? Na aula de serviço a gente vai falar consequentemente, mas o princípio da continuidade é basicamente não afetar a coletividade nos serviços públicos prestados porque a administração está tendo algum problema, alguma questão ali gerada, tá? Mas eu não considero válido colocar aqui não, beleza? Pronto, fechamos os princípios. Próxima aula a gente pode efetivamente começar a trabalhar atos administrativos, que eu sei que é uma das aulas que você mais está esperando, só que não. A gente se vê então na próxima aula.